Então, eu vou contar para vocês, basicamente, rapidamente, um pedacinho da história de um casal que eu atendi, onde a história familiar foi muito importante para entender o que estava acontecendo entre eles. Eu não sei se vocês já viram um genograma. Esse é um genograma, tipo uma árvore genealógica em que a gente conta 4 gerações de uma família, ou de um casal, ou de um indivíduo. Então, aqui a gente tem a história o genograma do Antônio e da Deise. Eles têm uma filhinha de 2 anos, que eu não sei se está aparecendo aí, mas é a bolinha de baixo. Isso, deixa aí um pouquinho nesse, né? Acima da Deise estão os pais dela. O pai se casou uma segunda vez, a mãe é falecida. Acima, os avós maternos e paternos. À esquerda, o Antônio, que teve uma primeira esposa, ele se divorciou dela, e ele tem uma filha de 29 anos desse primeiro casamento. Aqui, acima, os pais dele, que são vivos, e acima, os avós, que já são falecidos. Pode passar para o próximo, por favor. Esse genograma é o mesmo do anterior, ele só tem um outro tipo de gráfico. Então, o que aconteceu aqui? Durante os atendimentos do Antônio e da Deise, surgiu um conflito porque a Deise recebeu uma herança por parte dos avós dela, e ela queria dar um certo destino a essa herança. E o Antônio se sentiu, assim, muito, até descontrolado, porque ele queria que todos os bens que ela estava recebendo fossem guardados para o futuro da Amanda, filhinha deles de 2 anos. E isso parecia até incongruente com a forma do casal, não parecia muito... Parecia estranho o fato do Antônio ficar tão descontrolado com uma herança que, na verdade, pelo regime de casamento deles, nem pertenceria a ele. Então, a decisão da Deise era muito diferente do que ele achava. Então, eu uso o genograma também, num caso como esse, eu uso o genograma para entender o que pode ter acontecido em gerações passadas que esteja estressando a relação atual do casal. E aí, nós ficamos sabendo que o Antônio tinha uma quebra de relacionamento com a mãe dele. Essas 2 linhas vermelhas que vocês estão vendo cortadas aqui, é uma quebra, um rompimento. Ele se distanciou das irmãs e ele ficou numa posição neutra com o pai. Ele rompeu com a mãe quando a mãe recebeu uma herança dos pais dela e parte dessa herança ela destinou às irmãs e não deu nada para o Antônio. Então, a partir daí, ele rompeu com a mãe. Mas havia com eles ainda uma história anterior que a gente vai buscar, mais antigo ainda, que quando ele era adolescente, os pais quase se separaram e perguntaram a ele com quem ele ficaria. E ele respondeu que gostaria de ficar com o pai. Desde então, a mãe se distanciou bastante dele. E ele... só que os pais não se separaram. Então, ele continuou convivendo com a mãe com muita dificuldade. Mais tarde, ele se casou. A primeira esposa dele não era da etnia a qual a família dele toda pertencia. A mãe não aprovou o casamento. E depois, então, ela puniu o Antônio com uma falta da distribuição da herança. Quando o Antônio percebeu uma história de 2 décadas atrás, que essa história estava afetando o entendimento dele da situação atual da herança que ele havia recebido, o conflito entre ele e a Deise diminuiu muito, porque ele viu que a história antiga estava sobrecarregando uma relação que não tem nada a ver com a Deise. Era algo que não estava bem resolvido. Então, a nossa família de origem e todos os legados positivos ou negativos que eles podem nos oferecer, podem influenciar, inclusive, nas nossas relações atuais, e dentre essas relações, nas relações de casal.